Aleluia, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Irmãos, é muito bom a gente estar aqui, domingo, né, à noite. Eu, em especial, gosto muito do culto da noite. Eu me lembro, antes de eu conhecer o Senhor, domingo, esse horário, para mim, era pesadelo. Eu começava a musiquinha do Fantástico e eu falava, amanhã começar a segunda-feira de novo e arrastar mais uma semana, aquele negócio para esperar chegar o outro final de semana, para ver se na sexta-noite, no sábado, eu encontrava alguma alegria, chegava o domingo e aquele negócio de novo, e aquele ciclo terrível, né? Mas como que é bom a gente, no domingo, a gente está tentando, de alguma maneira, buscar a Deus, né? Se tornar pessoas melhores. O chamado de Jesus para a nossa vida, o cerne do cristianismo é isso. Nada além de fazer da gente melhor, gente boa. O plano de Jesus na nossa vida é só um. Não é sucesso financeiro, ministerial. Quando você vem para a igreja, não é te fazer você ser um bom pregador, um cara bacana, um líder de ministério, não é nada disso. Deus tem um plano para nós e para todos aqueles que adentram a família dele, que é fazer a gente se tornar mais gente fina, mais gente boa. Nós estamos num processo, Deus chamou a gente para estar, de tornarmos cada vez mais pessoas legais, seres humanos melhores. E na concepção de Deus, não é na concepção do mundo, né? Quando eu falo para você se tornar uma pessoa mais legal, não é que você vai ser o cara mais piadista, não. Mas aquela pessoa que, como Jesus falou, ela brilha onde ela está. Ela faz diferença, ela transforma o ambiente. É aquela pessoa que, quando ela chega, o povo que está mentindo fica... quem está contando piada pornográfica para, quem está vendo vídeo... Porque a presença, ou a bondade, ou a moralidade, ou a hombridade, ou o respeito, essas coisas todas elas estão chegando presentes junto, né? Quem esteve aqui de manhã hoje? Que bom, porque algumas coisas eu gostaria de repetir o que eu preguei de manhã, porque ainda está bem no meu coração. E de manhã cedo eu falei sobre o presente que né, a compreensão que vai além do nosso entendimento de que Deus está conosco toda hora, em todo tempo, em tudo. E eu usei o texto lá do Evangelho de João, né? E João ele faz isso com uma maestria sensacional. Ele tem a capacidade no seu Evangelho, ele mostrar para nós de maneira mais profunda, mas muito mais profunda do que o Mateus, Marcos e Lucas, da divindade de Deus, de quem Deus, que Jesus é o Deus encarnado, né? De que Jesus não é um grande profeta, não é um servo sofrendo, ele é Deus encarnado, mas ele também tem uma capacidade sensacional com a maneira como que ele coloca as narrativas, de mostrar que Jesus é gente, é o Deus que se fez gente e veio roletar no nosso meio e passear no meio da humanidade. E eu escutei uma crônica essa semana, e eu contei de manhã, eu queria compartilhar, que é o início, assim, né, a abertura que eu gostaria de falar. É uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, e eu achei muito interessante. E a crônica do Luiz Fernando Veríssimo é assim: veio uma revoada de anjos sobre a terra, e esses anjos foram descendo sobre a terra e falando assim: shh, Deus vai falar. Shh, Deus vai falar. E aí as mulheres que estavam conversando pararam de conversar, né?
Difícil isso, né? É um milagre. Pararam, as mulheres pararam de conversar. O pessoal que estava na padaria, fazendo bagunça lá, comprando pão, ficou quieto. As crianças que estavam correndo, brincando, pararam. O cara que estava dirigindo a ambulância desligou a sirene, estacionou. Os locutores de rádio desligaram tudo. E os anjos descendo e falando, psh, Deus vai falar, psh, Deus vai falar. Aí no quartel, os soldados estavam marchando, pararam, falando, Deus vai falar. Psh. E aí foi ficando aquele silêncio, cada vez mais não escutava nada, só tinha um grilo. Aí o grilo ficou, cri, e os anjos vinham e falavam, Deus vai falar. E o grilo, cri, Deus vai falar. E o grilo, cri, e Deus vai falar, cri, Deus vai falar, cri, 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 cri. O grilo não falava. Aí, de repente, o grilo não ficava quieto, uma criança foi e deu um grito. Aí que a criança deu um grito, o cara da ambulância falou, eu vou andar mais uns quarteirões aí, o cara tá ruim aqui atrás, até eles acharem esse grilo aí. O cara deu mais uma andada. Aí o cara que estava na padaria falou, vou aproveitar e pegar um lugar melhor na fila, né? Está todo mundo parado. Ele foi para o lugar da fila. A mulher que estava falando no telefone falou, pegou o telefone, né, lá e falou, os anjos mandou a gente ficar quieto, mas deu um gap aqui, fala rápido, fala rápido. E foi os barulhos começando, e o trem mudando, de repente estava barulhado tudo de novo. E Deus não falou nada e não fala nada até hoje. Essa é a crônica do Luiz Fernando Reis. E o que eu queria compartilhar com os irmãos, eu quero ler um texto de Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42. Eu pulei, saí do João e vim para o Lucas. Lá em João tem essa história, mas não tem os detalhes. João colocou esse encontro aqui muito generalizado, assim, só falando onde Jesus foi. Diz assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se e assentava aos pés do Senhor e ouvia-lhes o ensinamento. Maria se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós estamos diante de Ti aqui e nós queremos, na verdade, provar a Tua presença que já é certa, absoluta e garantida aqui no nosso meio onde nós estamos. Então, abre os nossos ouvidos, sensibiliza o nosso coração para que a Tua palavra, de alguma maneira, possa encontrar espaço em nós, nos impulsionar a sermos pessoas melhores e que isso, de alguma maneira, também retorne para o Senhor mesmo, em glória e em louvor do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém? Um dos grandes perigos, né, que nós, como Igreja do Senhor, vamos enfrentar durante esses últimos dias, e eu creio que nós estamos nele, além, é claro, da grande comissão de pregar o Evangelho, o puro Evangelho verdadeiro para aqueles que não conhecem, é a gente manter a nossa vida íntegra com aquilo que os Evangelhos, ou que as Escrituras nos ensinam. O espírito da religiosidade, ele está muito presente dentro da igreja e ele é uma arma poderosa para nos desvirtuar dos verdadeiros propósitos, dos verdadeiros caminhos do Senhor. E às vezes até pessoas muito bem intencionadas, por não terem o entendimento correto de quem Jesus Cristo é, elas estão adorando um Deus errado, um Jesus errado. Elas criam um Jesus para elas próprias e elas
começam de bom coração, às vezes de bom ânimo, a servir um Deus que não é o Deus verdadeiro, o que não é o Jesus verdadeiro. E muitas vezes a gente perde o entendimento do que Jesus Cristo fez e de quem ele realmente é. Ou a gente sabe, a gente compreende, a gente já escutou, mas a gente meio que... E uma das coisas que João falou logo no início, ele usou inclusive o próprio livro de Gênesis vai falar, era que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então o que João está falando é o seguinte, pessoal, é o seguinte, Deus se fez gente. Deus abriu mão de toda a sua glória, abriu mão de todo o seu louvor, abriu mão do lugar que ele estava, da eternidade, no lugar onde ele é santo, adorado, onde tem pecado, e veio para cá misturar com essa gentalha que nós somos. Então, Deus, ele fez isso. Jesus é essa pessoa que circula no nosso meio, que habita os lugares menos esperados, que está em tudo quanto é lugar e a gente pode acessar ele onde nós estivermos, porque ele saiu da sua glória e se fez gente. E aí essa crônica do Fernando Veríssimo é muito interessante, por quê? Porque muitas vezes nós cristãos, nós queremos fazer justamente isso aqui, né? Criar um ambiente do shh. Deus vai vir. Vamos promover alguma coisa gostosa aqui para Deus de alguma maneira vir aqui. Shhh. Deus vai falar. Shhh. Nós temos que vir para a igreja. Shhh. Deus vai falar. Olha, na reunião de oração, pessoal, agora fecha o olho, Deus vai falar. Então a gente começa a criar mecanismos, coisas que a religião vão nos mostrando, para ver se de alguma maneira a gente traz Deus para o nosso mundo, né? Se a gente convida Deus para vir participar daquilo ali que nós estamos preparando para Ele. A Marta estava fazendo isso. Jesus estava na casa de Marta. Jesus tinha sentado ali. Jesus foi ali para visitar, para jantar, né? O Evangelho de João conta muito claro. Ele foi lá para jantar. Jesus vai em jantar. João mostra Jesus andando em todo tipo de lugar, conversando com todo tipo de gente, com todo tipo de pessoa, se manifestando em festa, em lugar cheio de gente doente, dentro de barco, no caminho. Então, Jesus, o Deus que encarnou e que se tornou um homem, ele gosta de gente, ele anda com gente. E gente de tudo quanto é maneira. Ele falou, olha, eu vim para os doentes. Ele sabia, todos são doentes. Eu não vim para os sãos não precisam de médico. E quem acha que é são, é o mais doente de todos. Eu vim para os que são doentes. E aqueles que acham que não são doentes, esses são os piores. Então Jesus, ele tá na festa, ele está no mercado, ele está no prostíbulo, ele está na igreja, ele está no templo, ele está na sinagoga, ele está lá no tanque de Betesda com aquele tanto de gente doente, ele está com os fariseus hipócritas, mentirosos, ele tá andando em tudo quanto é lugar, ele é o Deus que se fez gente para andar no meio da ralé. E aí ele tem esse encontro aqui na casa de Marta e Maria, e a Marta estava querendo fazer um lugar bacana para Jesus. Marta estava preparando um monte de coisa para ver se agradava Jesus, talvez para ver se Jesus ficava lá, para ver se Jesus passava uma noite lá, né? Ele era brother lá do Lázaro. Já tinha encontrado eles, ressuscitado Lázaro, né? E Jesus foi fazer o quê lá? Jesus foi só jantar.
Jesus ele estava se manifestando num jantar. A primeira aparição dele em João é numa festa. E o que ele foi fazer na festa? Ele foi festejar. Ele não foi para a festa pregar. Ele não entrou na festa para curar as pessoas, falar, pessoal, aproveitar que nós estamos aqui nessa festa, e quem está com problema no casamento, né, aproveitar que nós estamos num casamento. Não, ele não fez nada disso. Quem está precisando de cura, desempregado, tem aí, nós vamos... Ele foi lá para festejar. É o Deus que ama estar no meio de gente. E ele não deixou a festa nem acabar. Né? Falou, está acabando aí o vinho, né? Manda lá pôr água que nós... O pau vai comer a noite inteira, tem que continuar, não pode acabar a festa. E o João fala, ali ele fez o primeiro sinal e manifestou a sua glória. Numa festa, não foi no templo, foi numa festa. Jesus se manifestou lá no tanque de Betesda. Você já imaginou o tanque de Betesda? Que lugar deprimente que devia ser. O que Jesus foi caçar lá? Ele era o Messias, o rei. E ele foi para o tanque de Betesda. Lá devia ser, né, de dar calo nos olhos, né? Leproso, aleijado, cego, aquele fedor, vírus voando para tudo que é lado, bactérias. E devia ser a confusão quando aquele negócio descia, aquela água que eles falavam que curava, de um sai correndo, e aleijado tropeça, e cego tromba nos outros. E devia ser uma bagunça, né? Jesus foi para lá. E ele fala, por que você não é curado? O cara fala, tem uma onda que vem aqui, desce, vai... Quando a gente entra lá dentro, o povo é curado. Quando eu não consigo, tem 38 anos que eu estou aqui, não consigo. Toda vez que eu vou, aquele cego me empurra, aquele aleijado me deu 3 muletadas, eu estou aqui, tem 38 anos. Os grandes estudiosos da Bíblia, os teólogos, falam que, na verdade, o tanque de Betesda era uma superstição, né? Aquilo ali era uma superstição de que você ia ser curado. As pessoas deviam ser, algumas talvez, né? Mas era uma grande superstição, igual subir a escada lá de Padim Cício, Fitinha da Bahia, panfletinho de não sei o quê, nota de $1, e mandinga, e pular onda Réveillon, e dá cambalhota, sobe na parede, faz barquinho, joga no mar, acende vela. É uma superstição. Mas Jesus foi lá nesse lugar. Ele estava no lugar da superstição. Ele estava no lugar que o povo acreditava que tinha anjo. Ele foi lá. Ele estava lá naquele lugar. Ele entrou no barco com os caras. Jesus andou dentro de um barco. Ele andou na água para chegar no barco. Ele não andou na água para atravessar. Ele andou para chegar no barco. E aí ele chega no barco e fala com os caras, arreda para lá, eu vou entrar aí. Mano. Eles tinham largado Jesus lá para trás, deixaram ele, não sei aonde, vazaram e deixaram Jesus. Ah, você está andando com Jesus e larga o cara para trás. E aí ele andou nas águas até o barco. E o que ele falou? Ele entrou no barco. Eu quero estar no barco, eu não vim andar nas águas, eu vim para entrar no barco. Eu não vim para caminhar sobre o oceano, eu vim para ficar aí. A tempestade está com vocês, eu estou também. Está ruim o trem para vocês aí, então está ruim para mim também. Vocês me largaram, eu vim aqui para chegar e ficar com vocês. Porque o Deus que se fez carne e habitou entre nós, Ele gosta de gente. E Ele está em todo lugar, dando rolê para tudo que é lado. Porque esse verbo que habitar, ele não é o verbo de morada. Ele é o mesmo verbo do tabernáculo, tabernacular. A versão original fala. E Jesus tabernaculou. Então, é diferente. O templo era um lugar onde Deus se manifestava fixo. Né? Era ali que era o templo. Os sacerdotes faziam o sacrifício ali, os rituais todos tinham sido ali. Ali era o lugar. O tabernáculo não. O tabernáculo era móvel. O tabernáculo é o lugar que Deus ordenou Moisés para construir,
para que onde Israel fosse, a glória de Deus, a presença de Deus iria junto. Então eles montavam o tabernáculo e andavam um canto, desmontava a tenda, a barraca e levava para o outro lado. Acampava ali, montava o tabernáculo e desmontava e ia para o outro lado. O tabernáculo ia movendo junto com o povo. E Jesus fala, então, ele tabernaculou entre nós. O verbo que se fez carne tabernaculou entre nós. Deus se fez gente e veio dar rolé com a ralé. Andar no nosso meio, em tudo quanto é lugar. Então ele está se manifestando, não é só dentro da igreja. Não é só nas reuniões de oração. Não é só onde nós estamos preparando algum tipo de lugar para ele. E ele precisa vir para ser recebido e aceito. Não, ele está andando junto conosco. E aí a Maria e a Marta que estavam lá, né? A Marta, ela está fazendo justamente isso. Em vez de ela desfrutar da presença de Jesus, ela está tentando fazer algo para agradar a estadia de Jesus. Então ela está tentando atrair Jesus para estar ali, ao invés de desfrutar a presença dele que já está ali. E ela faz um monte de coisa e acha que está fazendo lindo, maravilhoso. Mas a gente vê o que acontece, na verdade, disso aqui. Essa busca da gente criar uma atmosfera para Deus, ou da gente fazer alguma coisa para atrair a presença de Deus, ou até pior, é a gente querer ir lá, né? Eu vou lá no Santíssimo, eu vou lá no tabernáculo, agora nós vamos fechar os olhos, irmãos, e vamos lá na sala do trono. Deus já veio aqui, nós precisamos ir para lá. Ele está disponível, ele está presente onde nós estamos e o que nós estivermos fazendo. E aí a Marta falou, pô, Senhor, eu estou preparando tudo aqui legal para o Senhor, eu estou fazendo um monte de coisa, fiz pastelzinho, cafezinho quente, e passei pano aqui de manhã, estou ralando desde as 7 horas da manhã, e fiz aqui, aguinha gelada, tudo para o Senhor aqui, e a Maria está aí. Mas Jesus não tinha pedido ela para fazer nada. Jesus não fez exigência nenhuma para estar lá. Jesus foi lá para desfrutar do jantar. E ela estava insatisfeita e reclamando porque a outra não tinha feito nada. E aí o que ela faz? Ela quer chamar a atenção de Jesus. Toda vez que a gente tenta criar essas situações, toda vez que a gente tenta, de alguma maneira, fazer alguma coisa para que Deus venha, eu acho que a gente está mais se afastando. Nós não temos que fazer algo para Deus vir. Nós temos que desfrutar a presença de quem já veio, já está. Jesus, ele está. Eu contei algumas, né, histórias aqui de como eu encontrei Jesus nessas minhas viagens aí. E teve 2 que foram bem marcantes, que foi uma que eu saí do Canadá e fui para Moçambique. Que choque, né? E eu tinha um compromisso no Canadá, eu fui para uma igreja no Canadá, é uma das igrejas nossas parceiras, e era uma igreja de brasileiros, e o culto, uma igreja muito, muito legal, Igreja Luz para as Nações, e antes de começar o culto, né, tem lá cafezinho, tem coisinha, gente na porta recebendo, te dá um cartãozinho, umas moças com a mesma roupa bonita, e já tem um fundo lá no louvor, telão igual a gente tem. O carro mais vagabundinho que estava chegando lá era os BMW parando, e Deus estava ali, né?
Talvez você pode pensar, mas que pompa que é isso aqui, que, poxa, né? Logo depois, lembra? A mulher chegou e adorou Jesus, e o Judas falou, podia ter pegado esse dinheiro e dado para os pobres, né? Então a gente pode, às vezes, chegar num lugar desse e falar, que desperdício, podia ter pegado isso e dado para os pobres. Não, ali a presença de Deus estava ali. E o culto foi lindo, maravilhoso. No final eles fizeram um almoço lindo para mim lá, me honraram, me deram uma oferta gorda de dólar, né, a igreja no Canadá, e eu experimentei e provei ali de Deus muito. E de lá eu fui para Moçambique. Cheguei em Moçambique, sábado à noite eu estava super cansado, estava mais de 32 horas de aeroporto e voo, e eu cheguei em Moçambique sábado à noite muito cansado, mas no outro dia era domingo e não passou muito tempo, o pessoal, eu cheguei em casa descansar, os meninos foram lá bater na porta, né? Pastor vai pregar amanhã, né? Era o culto no outro dia de manhã. Eu falei, não tem jeito de fugir, né? Até fugi, disse uma palavrinha, quem pregou foi a pessoa que estava comigo. Falei, não, mas... Mas quando eu acordei de manhã e cheguei no culto, né, uma igreja miserável, não tinha nenhum carro. Chegou um carro de um irmão que é português, que mora lá, chegou um carro, mas todo mundo chegando a pé, mas as famílias chegando com as crianças, um lugar muito, mas muito pobre, não tem água encanada, não tem rede de esgoto, muito, 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 muito pobre, casas, mas o pessoal chegando bonitinho, arrumado, as crianças bonitinhas, aquela coisa. E quando eu saí para ir para o culto, tinha uma irmã me esperando lá de fora. E ela falou, pastor, me deu um abraço e me deu uma cumbuquinha assim, com meio peito de frango assado. Falou, isso aqui é um presente que eu trouxe para o pastor. E como eu provei Deus ali. Como que a gloriosa presença de Deus se manifestou ali. Eu fui no presídio lá, e um presídio, imagina um lugar, ele é desse tamanho, 3 quartos, assim, dividido, 3 celas. Tinha nesse dia que eu fui lá, é desse tamanho, pessoal, não estou falando, 315 detentos. Cada cela tem um buraco para fazer as necessidades. Na hora da comida, eles batem um negócio e tem uma fila assim, e eles põem uma água misturada com a chima, uma refeição por dia. Um fedor. Eu estou acostumado com o cheiro, eu não conseguia, na hora que a gente foi fazer a reunião, chegar muito perto, porque exalava. Uma galera de sarna. E aí o irmão Gervásio, que é um obreiro que trabalha lá conosco, muito engraçado, muito abençoado, engraçadíssimo. Você conhece ele, amor? Pastor, vamos começar. O pastor quer dar uma palavra? Eu falei, não, eu vou abrir para orar e depois você vai. Irmãos, desses 315 detentos que estavam lá, porque não era obrigado a estar lá. Os muçulmanos fazem um trabalho lá também, tem a igreja católica, mas devia ter, no mínimo, mais de 280 tinha. Tinha uns que estavam para lá, eu vi que tinha uns que estavam mais moribundos, assim, devia estar mais doendo, nós até fomos lá depois de orar, mas estava todo mundo ali, sentadinho. E eu orei para o Gervásio e falei, cara, Jesus está aqui, Jesus está muito aqui. E a primeira coisa que o Gervásio falou assim, bom dia, pessoal, bom dia, quem está feliz aqui? Irmãos, todo mundo, eu não estou brincando. Então dá um glória a Deus bem alto, todo mundo, glória a Deus. E aí ele começou a ministrar, e a gente via nos olhos daquela galera a esperança, expectativa renovada. Jesus estava ali, na cadeia de Nampula. E Jesus estava na igreja Luz para as Nações, no Canadá. E Jesus está no ambiente da religião, sim. A gente fala muito dos religiosos, né? A pessoa é muito religiosa. Ele está lá, ele foi para o templo, pegou lá, fez
Ele fez um negócio, um chicotinho, né? E saiu lá. Não foi, ele não saiu nervoso e foi lá no impulso, não. Ele pensou. Ele foi lá pensado. A Bíblia fala que ele fez um azorre, né? Que chama? Azorrague, né? Ele fez. Então, para ele fazer, demorava tempo. Se ele tivesse irado e fosse no impulso, né? Mas não, ele fez, ele pensou, ele calculou. E ele foi lá no templo e chegou lá, estavam os caras vendendo tudo que você puder imaginar, né? Convite para show gospel, chaveirinho, camisa de escrito de Jesus, e Bíblia de estudo, e rifa para pizza de missionário. Tá vendendo tudo na porta da igreja e Jesus chegou lá. No ambiente da religião, no ambiente do misticismo no tanque de Betesda, na festa de casamento, na prisão, na porta do templo lá, o cego estava lá. Quem pecou aí? Ele ou o pai dele? Jesus falou que ninguém pecou, nenhum dos dois. Cara, isso é para a glória de Deus. Foi lá e curou o cara. Mentira que curou, não curou nada. Curou sim, chama os pais. Fala, curou ou não curou não? Curou ou não curou? Sei lá, pergunta para ele é mais velho. Sabe a história? Lê lá depois, né? E aí o cara foi curado e vazou. Ele foi embora também. E quem foi atrás dele foi Jesus. O cara estava vendo já, tá bom, já estou vendo. Jesus foi atrás dele para revelar quem ele era. Ele falou, beleza, sou eu. Quem que é você? Eu sou Jesus, o que te curou. O Deus encarnado, Jesus é o Deus que se fez gente e veio para viver com a gente. Ele foi para o tanque de Samaria. O que o judeu vai fazer lá? O que um homem vai fazer lá? Homem não vai em tanque. Quem vai em tanque é mulher. Lá em Moçambique, você vai lá 2 meses depois, você vai ver isso até hoje. Você passa nos tanques, tem 100 mulher. Tem um homem. Lugar que não devia ter homem, lugar que só tinha mulher, tanque só mulher, lugar que não devia estar, na Samaria, samaritano e judeu não bate de jeito nenhum, se você quiser saber por quê, lê 1 Reis, capítulo 12. E ele vai lá e entra de prosa com aquela moça lá, e ela está lá falando um monte de coisa, e ele fala sobre, esse trem da água que você falou aí, gostei, legal, água para beber, vai ser eterno, muito bacana, que joia, e eu sei. Aí ela fala, de repente, de adoração, e Jesus dá a maior aula de adoração para uma mulher, no poço de Samaria. A maior ensino de adoração que Jesus deu, não foi na hora que ele não entrou no templo e deu esse ensino. No templo, nós lemos aqui de manhã, a primeira vez que ele entrou na sinagoga, ele leu Isaías 61 e nem pregou, ele fechou o livro e falou, cumpriu a escritura hoje, é isso aqui. Isso aqui cumpriu em mim. Mas para aquela mulher, ele deu uma aula de adoração, para aquela mulher menos indicada, no lugar inapropriado, um papo que ele começou com ela, e de repente ela fala, pois é, quando o Messias vier, ele vai explicar tudo para nós. E Jesus falou, prazer, sou eu. Eu sou Deus que fez gente. O Deus que se fez gente vem aqui conversar com você. Quantos maridos você tem mesmo? O Deus que se fez gente veio aqui no lixo. O Deus que se fez gente anda no meio da ralé. Ele está aqui nos domingos, mas ele está lá na Cracolândia, ele está lá no bordel com as quengas. Ele está no carnaval, ele está no Halloween. Já viu gente converte no Halloween, gente converte no carnaval, gente converte no prostíbulo, gente converte em tudo quanto é lugar. Jesus está em tudo quanto é lugar. E por que eu estou te falando isso? Para a gente parar de fazer esse negócio de vão fazer para Jesus vir, vão montar uma atmosfera, assim, e às vezes você está lá no centro da cidade, ele bate aqui no você e falou, eu estou aqui, ó, em Jesus. Porque ele vai estar com você está lá no trânsito e o cara te fecha de moto, você fala, vagabundo, e você fica pensando na sua cabeça, podia cair. Jesus está do seu lado no banco. Ele vai falar, não fala isso não. Eu encarnei e vim para viver entre vocês. E ele e você é tudo gente lixo. Eu vim para ele também.
Vocês estão entendendo? Que o Verbo fez carne e veio tabernacular entre nós. Onde você mora? Perguntaram para Jesus. Falou assim, não tem CEP não, querido. As raposas têm covis, os passarinhos têm ninho, mas o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Eu ando por aí. Eu sou andarilho, eu sou rolezeiro, eu gosto de estar na galera. Onde está a bagunça humana, o lixo, eu estou lá. Eu estou no barco, eu estou na colheita, eu estou ensinando, eu vou nos tanques fedorentos, eu vou em casamento, eu vou jantar na casa dos brother, eu entro na parede, está todo mundo morrendo de medo, né? João lá, depois que ele ressuscitado, voltou, estava todo mundo morrendo de medo lá. Jesus fala, em vez de chegar lá e dar um sermãozão, e falar, vocês estão morrendo de medo aí, seus Zé Dendágua, tudo que vocês viram, ele entra e faz o que? Paz seja com vocês, irmão. Ele fez gente, quer viver com a gente, quer andar com a gente, quer correr com a gente, andar de moto com a gente, ir para o Legendários com a gente, não ir para o Legendários com a gente, ir para a praia, ir para o sítio, ir na festa do filho. Ele é o Deus que se fez carne e veio tabernacular entre nós. Agora, sabe o que é o mais maravilhoso? Que Jesus veio e ele partilha todos os lugares que nós estamos com ele, mas ele não absorve nada de nenhum lugar. A gente não. Se você entra no meio de uma galera fofoqueira, se você está ali, dá 2 minutos, você nem percebe. Ah, eu não, mentiroso. Você me falando mal de alguém, você entrou na conversa, você aproveita. Você pode não falar daquela, mas falar, mas tem um outro amigo meu também já fez comigo, mesma coisa. Então, quando Jesus ele entra no ambiente da fofoca, ele não vira fofoqueiro, mas ele está lá no ambiente da fofoca. Quando Jesus entra no ambiente da corrupção, ele não se torna corrupto. Quando ele entra num lugar cheio de doente no hospital, ele não adoece. Quando ele vai lá para a Cracolândia, ele não pede uma pedra. Quando ele vai lá na Guaicurus, ele não sobe para o quartinho. Jesus ele não absorve nada dos lugares que ele está. Mas muito pelo contrário, ele vai em todos os lugares, mas ele abençoa todos os lugares com a sua presença. Ele transforma o ambiente com a sua presença. Ao contrário de nós, seres humanos. A gente vai no lixo, a gente fica mais lixo. A gente vai no lugar de gente boa, a gente começa a ficar gente boa. Nós somos seres totalmente influenciáveis. Você começa a andar, né, Tadeu? Eu entrei no grupo de moto lá. Já comprei capacete, eu fico procurando coisinha legal, decalquinho. A gente vai sendo engolido pelos lugares, né? Você vira corredor, você quer comprar um tênis, daqui a pouco você compra um manguito, e aí você quer o hidratante, ver o que é, você quer participar. Assim, nós somos totalmente influenciados pelos ambientes. Jesus não. Ele está em todos os lugares, do lixão mais vagabundo ao templo, mas ele não absorve nada de nenhum lugar. Ele chega para se transformar com a sua presença. Ele não é transformado por nenhum tipo de ambiente. Até Jesus, um leproso, se você tocasse, você era contaminado. Jesus toca o leproso e ele não é contaminado. O leproso que é purificado. Isso é maravilhoso. É o Deus que se fez carne e tabernaculou entre nós. Marta, a Maria escolheu a melhor parte. Para de preparar lugar para Jesus estar e desfruta a presença de quem já está. No centro, na cidade, no banco, na rua, na escola. O profeta Isaías falou uma profecia que Deus nunca ia deixar de escutar qualquer um se houvesse um coração clamando por ele. Aonde você estiver, no lugar que você estiver, a presença de Deus está disponível para nós. As últimas palavras de Jesus foram essas. Ele falou, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra,
e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. E as últimas palavras dele foram essas: eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? Desfruta dele. Eu falo, Flavinha é meu brother, sabe isso também. Irmãos, depois, Pati, correr com Jesus é bom demais. Eu corro com Jesus. Eu só corro agora com Jesus. Como é bom correr com Jesus. E ele sabe que eu gosto de correr e ele gosta também. Eu cheguei lá nos Estados Unidos, fui apresentar minha filha na igreja. No dia seguinte, um amigo do genro da minha filha, Mike, pensa num cara, gente boa, crentaço. Pensa num sujeito legal, velho. Daqueles assim, sabe? E aí ele falou com o Travis, meu genro, sabia que eu era corredor, falou, pergunta se ele não quer amanhã a gente dar uma corrida, eu vou levar ele num lugar. Na hora, né? Falei, claro. Ele me levou no maior parque urbano dos Estados Unidos, maior do que o Central Park. E ele foi lá me buscar e levou uns shakezinho, massa com hidratante e uns negócios. E a corrida, nós corremos num lugar maravilhoso, e a gente parava e tirava foto, e ele orava, e a gente falando de Deus, e teve sol, teve chuva, e frio, e foi um barato, assim. E a presença deliciosa de Jesus ali conosco. Porque o Deus que se fez carne, ele veio correr, dar rolê de bike com a gente, nos ajudar e transformar o ambiente que nós estivemos. Porque ele não absorve nada dos ambientes, mas ele abençoa os ambientes com a sua presença, com a sua luz. Esse é o nosso Deus.